Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Essa existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes. Nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. 63, eles se foram completamente. Não importa como você vê, mas você pode vê-los como impressões de memória em seu próprio sistema. 84 é um número significativo hoje em nossas vidas, quer estejamos cientes disso ou não. O porquê que 84 é significativo é que a existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes, essa é a 84ª vez. Hoje, a ciência moderna prova que toda existência é apenas vibração. Isso não é invenção minha, é um fato científico. Onde existe uma vibração, tem que haver um som. Sim? Tudo bem? Eu estou tentando ir logicamente passo a passo. Existem outros caminhos a seguir, só com isso eu posso fazer você saber de uma maneira diferente, mas queremos ir passo a passo. Onde houver vibração, está destinado que haja um som, não é mesmo? Então, você não é apenas uma vibração, você é um som. Um ruído, melhor dizendo. Aqueles que estão produzindo os sons e aqueles que não estão, todos vocês são apenas um pedaço de som. Isso é o que a ciência moderna está lhe dizendo. E em algum lugar, há muito tempo, alguém lhe disse, primeiro houve uma palavra, e a palavra é Deus. Você sabe que eles lhe disseram isso há muito tempo? Um som é uma palavra, não é? Ou melhor, uma palavra é um som. Agora, se eu disser sim, porque você conhece o idioma inglês, você está atribuindo um certo significado a ele. Se você não conhecesse a língua inglesa, no seu entendimento, eu estou apenas fazendo um som, não é? Como você não conhece o idioma deles, você está pensando que eles estão fazendo alguns barulhos loucos. Não, eles estão dizendo algo. Se eu falar em um idioma que você não conhece, você naturalmente pensaria que estou fazendo alguns sons malucos, não é? Se eu falar agora em Tamil, ou em Kannada, ou em Telugu, ou em alguma outra língua que você não conhece, você pensaria que eu estou fazendo algo. Você não sabe se estou realmente falando uma língua ou inventando alguma bobagem, não é? Sim. Então, uma palavra é apenas um som. Então, eles disseram que a palavra é Deus. Porque qualquer um que tenha olhado atentamente para a existência pode ver que o que você chama de criação e o que você chama de Criador não podem ser separados. Se você separá-los, a criação deixará de existir. A menos que seja constantemente sustentado pela fonte da criação, esse processo de criação não pode continuar nem por um momento. Porque a criação não é algo pronto, ela é algo em andamento. Sim? Você é algo em andamento ou você é algo pronto? Espero que você não seja algo pronto. Você é um processo contínuo. Sem o envolvimento da fonte da criação,
como a criação seria um processo em andamento? Ela está constantemente envolvida, não pode ser separada. Então é por isso que eles disseram, primeiro houve uma palavra. Isso significa que desde a existência total, não manifestada, quando ela começou a se manifestar, a primeira coisa que aconteceu foi um som. Até os cientistas concordam que foi uma grande explosão. Uma explosão significa um som, certo? Na Índia, isso é lindamente expresso. O primeiro e único Deus que existiu naquela parte do mundo foi Rudra. Rudra significa literalmente alguém que ruge, um rugidor. Então, o porquê de o chamarem de Rudra é que esse é o princípio da criação, porque foi um rugido. Os cientistas chamam de explosão. Agora, os cientistas estão desistindo da teoria da explosão, da teoria do Big Bang, e eles estão dizendo que houve uma série de explosões. Então, um físico muito popular, no momento, que escreveu livros muito populares, recentemente ele escreveu um livro, eu não li, eu o conheci. Ele escreveu um livro chamado Endless Universe. Sim, Universo Sem Fim. A ciência sempre acreditou que tudo tem um começo e um fim. Agora os físicos estão falando sobre um universo sem fim. O sistema do yoga sempre falou sobre um universo em constante expansão. Pela primeira vez, físicos de alto nível estão começando a reconhecer que não há um começo nem um fim. É um universo sem fim. Essa é uma teoria popular, atualmente em discussão na comunidade científica, de que o universo pode ser infinito. Então, quando eu estava conversando com ele, eu perguntei, é possível que não tenha sido uma explosão, mas foi um rugido contínuo? Ele pensou sobre isso, analisou várias coisas e depois disse, é possível? Talvez não tenha sido apenas uma explosão, foi um rugido. Isso não aconteceu em um instante. Ele rugiu por um certo período de tempo e lentamente a criação começou a acontecer. Portanto, a primeira forma, o primeiro Deus era conhecido como o rugidor. Rudra significa o rugidor. Então eu perguntei, quantas vezes você acha que ele poderia ter rugido? Ele disse, não podemos dizer. Não podemos dizer porque não temos como saber quantas vezes, mas obviamente ele rugiu mais de uma vez. Então eu disse, algum dia, se sua pesquisa o levar até lá, mantenha isso como uma referência. Ele rugiu 84 vezes. Ele perguntou, como você sabe? Com que base você está dizendo? Eu disse, ao olhar em meu sistema, eu estou dizendo que a criação rugiu 84 vezes e continuará rugindo ainda mais, muito mais vezes. Ela rugirá no máximo 112 vezes. Quando ela rugir pela última vez, então, não haverá começo nem fim, será uma criação perpétua. Isso está muito longe, mas eu disse a ele, mantenha-se 84 como uma espécie de referência, e você tem máquinas e a matemática. Eu não aprendi quanto é 1 mais 1. Você aprendeu todas essas coisas, você trabalhe nisso algum dia. Algum dia, se você chegar a um número, chegará a esse número, que será 84. Como isso é possível? Ele perguntou. Eu disse, veja, se você cortar uma árvore hoje, as pessoas olham para os anéis da árvore e falam a respeito. Nos últimos 1000 anos, quando ocorreu uma seca, quando houve chuva excessiva, quando ocorreu um incêndio, tudo, certo? Se você dissecar esse sistema com sua consciência,
A própria história dessa criação está escrita nele. 84 vezes a criação rugiu. Estamos nesse 84º rugido. O que aconteceu como resultado desse 84º rugido é onde estamos. Das 84 criações que aconteceram, 83 aconteceram. Esta aqui está acontecendo. A partir destas, à medida que a criação é um acontecimento em andamento, a dissolução também está em andamento. Assim, o processo de dissolução começou para algumas criações e elas começaram a se dissolver e dissolver e dissolver. Destas, apenas 20 ainda estão em processo de dissolução, em diferentes níveis de dissolução. As outras estão completamente destruídas, exceto que você pode olhar para elas em sua consciência, olhar para essa criação porque de alguma forma ela contém o resíduo ou a experiência de tudo isso. Assim como você leva sua experiência de vida para tudo que faz, o processo de criação também carrega a experiência de cada criação para a próxima e a próxima, embora sejam completamente diferentes, embora possam ser completamente diferentes. Veja, você foi para a escola e jogou futebol. E isso foi há 25 anos. Agora, de repente, você tem 45 anos e um ladrão entrou na sua casa. Quando um ladrão entra na sua casa, você não irá assim. Você fará assim. Por causa do seu jogo de futebol, de repente algo que você esqueceu completamente, em algum lugar do seu sistema, isso aparece. Você chutou o ladrão como uma bola de futebol, não como um chute de karatê ou um chute de kalaripayattu ou outra coisa. Portanto, a experiência, você pode ter jogado futebol por apenas um mês, talvez 3 meses. Mas essa experiência, em algum lugar, o resíduo dessa experiência ainda está enraizado em você e encontra expressão em outro lugar, em um espaço completamente não relacionado. É assim que você cresce o tempo todo. É isso que chamamos de karma. Portanto, esse é o karma individual que estamos falando. Mas existe um karma universal, existe um karma da própria criação, porque a própria criação é um karma, não é? O ato da criação não é um ato? Ato significa karma, é um karma. O resíduo desse karma está sempre se movendo para a próxima fase da criação e para o próximo nível da criação. Assim, um total de 84 criações aconteceram, 83 aconteceram, a 84ª está acontecendo. Nessas, as mais antigas conseguiram se dissolver completamente. Elas existem apenas em termos de impressão experiencial nas seguintes, mas elas não têm um status vivo. Mas as 20 anteriores a esta ainda têm níveis diferentes de status de vida. Algumas se tornaram muito tênues, outras são um pouco mais fortes, outras são um pouco mais fortes, algumas são quase reais como esta. Elas são quase como esta, mas estão em processo de dissolução. Seu processo ativo de criação não está acontecendo, isso é tudo o que significa dissolução. Veja, nesse momento, o que a morte significa para você é, quando você é uma criança, o número de novas células que você está produzindo, se digamos que em um ano você está produzindo 100 bilhões de células, quando você completar 35, isso diminui um pouco. Quando você completar 45 anos, diminui um pouco. Quando você completar 55, diminui mais. Quando você completar 75, diminui ainda mais. Chega um momento em que o que você está produzindo e o que está morrendo é mais do que aquilo que você é capaz de substituir. Então é assim que a velhice está acontecendo. Exatamente o mesmo processo está acontecendo com a criação. A dissolução está sempre acontecendo. Mesmo aqui, a dissolução está sempre acontecendo, mas uma nova criação está acontecendo. Então, por isso, ela está vibrantemente ativa. Essa nova criação diminuiu e parou. Então, ao longo de uma fase, durante um período de tempo, isso apenas diminuiu, apenas a dissolução começou a acontecer e depois de algum tempo, só restaram impressões de memória. Nenhuma impressão viva existe. Então, nesse sentido,
Apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. As outras 63 restantes, seja lá o que for, 63, elas desapareceram completamente. Você não pode vê-las em nenhum lugar. Não importa como você vê, mas você pode vê-las como impressões de memória em seu próprio sistema, porque essa impressão e essa experiência ainda estão aqui. Essa é a verdadeira. Todas as demais, em ordem de retrocesso, estão ativas. Nesta, existem duas. Na atual, existem duas. Uma é a fisicalidade, que carrega a memória de tudo. A outra é a fonte da criação, que é a base do futuro. Ou você pode deixar seu passado se tornar o futuro. Quando você permite que o seu passado se torne futuro, olhamos para você e dizemos, é o karma dela. Quando dizemos é o karma dela, isso significa que ela está permitindo que seu passado seja seu futuro, que não existem novas possibilidades nela. Esse é o significado. Quando olhamos para alguém e dizemos, karma, estamos apenas dizendo que eles estão permitindo que seu passado se torne seu futuro, que não há futuro para eles realmente, que ele se repetirá. Então, quando você diz, estou trabalhando em um caminho espiritual, o que você está tentando dizer em um nível, a afirmação que você está fazendo é que você não quer que seu passado se repita enquanto futuro. Você não quer que sua vida seja cíclica, você quer que sua vida avance. Você não quer fazer parte do ciclo. O último mantra que você estava entoando agora é Punarapi Jananam, Punarapi Maranam. Significa que esse ciclo, eu quero quebrá-lo de alguma forma. Porque quando você entra em um ciclo, depois de entrar em um momento circular, você não vai a lugar nenhum. Se você diz que alguém está andando em círculos, o que a expressão significa para você? Significa simplesmente que ele não está chegando a lugar algum, não é? Então, quando dizemos é o karma dele, é isso que estamos dizendo, que ele não vai chegar a lugar nenhum, porque no círculo, ele acha que esta é uma nova jornada, porque ele tem uma memória muito curta. Todo mundo está em um estado de demência. O que é antes do ventre de sua mãe, ou o que é no ventre de sua mãe, ele também não se lembra. Eles estão em estado de demência, então o círculo parece novo. Toda vez que passam por ele, parece novo. Eles são como animais em um circuito. Você sabe, no circo, eles colocam animais em um circuito. Isso é exatamente assim. Na Índia, particularmente na cultura yógica, provavelmente está lá em algum lugar talvez esteja nos próprios Yoga Sutras, esse exemplo. Eles são comparados aos bois do moinho de óleo. O que eles fazem com os bois no moinho de óleo é que eles os cegam. Isso significa que eles os vendam. Eles amarram algo sobre seus olhos ou amarram tudo assim e simplesmente deixam isso. E está em um moinho de óleo. No que diz respeito ao boi, ele pensa que está indo a algum lugar. É como se você estivesse em uma esteira. Parece que você está indo a algum lugar, mas você não está indo a lugar nenhum. Isso é karma. Portanto, essa dimensão para a qual você está olhando nesse momento está em dois níveis. Um já aconteceu, o outro está acontecendo. Então, 83 delas aconteceram. Se você quiser falar em números, a 83ª aconteceu, mas ainda está acontecendo. De uma maneira residual, isso ainda acontece. Seu nascimento aconteceu. Ele aconteceu? Seu nascimento aconteceu, mas ainda está acontecendo, não é? Sua morte também aconteceu, mas ainda está acontecendo. Você entende o que estou dizendo? Sua morte é uma conclusão antecipada, não é? Ela já aconteceu. No momento em que você nasceu, sua morte aconteceu. O primeiro passo em direção à sua morte aconteceu, mas ainda está acontecendo. Você está esperando pela conclusão? Ou você está desejando que ela seja retardada? Mas está acontecendo, não é? E já aconteceu.
Portanto, existe uma outra dimensão dentro de você para a qual o nascimento não aconteceu e que nem a morte acontecerá. Somente se você tocar essa dimensão, você terá algo chamado de futuro. Caso contrário, terá apenas karma. Karma significa que você está repetindo seu passado como futuro. Você pode estar mudando a cor, pode estar mudando o estilo de como faz, mas ainda assim as mesmas coisas, nada de diferente. As mesmas coisas que o homem das cavernas estava fazendo, você ainda está fazendo as mesmas coisas. O estilo e a capacidade podem ter mudado, mas são as mesmas coisas, não é? Isso é como uma âncora. Isso é uma âncora. Você lança uma âncora e está tentando mover seu barco. No máximo, ele só pode ir em círculos, não é? Então estamos tentando puxar a âncora ou cortar a corda que nos prende à âncora para que da próxima vez que ligarmos, ele se vá. Então todo sadhana espiritual é baseado nisso, que você deseja se libertar. Livre não significa que você precisa esquecer, mas precisa se libertar da memória que o governa. E a memória não está apenas na sua mente. Cada célula do seu corpo carrega memória. Isso é muito claro para nós, através da ciência genética e outras coisas. Você está carregando a memória de seus antepassados e ainda está se comportando como eles. Você ainda tem um nariz parecido com o deles, veja isso. A menos que você tenha feito uma cirurgia de nariz recentemente. Sim? Existem muitos símbolos, ou existem muitos aspectos no corpo que claramente dizem que a memória dessas 84 criações ainda está presente em seu corpo, está presente em todos os átomos da existência. Então, o que você está tentando limpar é, você deseja limpar isso da memória porque essa memória o prende. Essa memória dá a você uma sensação de pertencimento, ao mesmo tempo em que ela o prende, ela não deixa você ir. Então, quando você pratica sadhana, está tentando cortar tudo, porque sem cortar isso, sem cortar sua âncora, você não vai seguir em frente. Então, por que essa memória está me impedindo? É essa memória que deu integridade e estabilidade ao seu corpo e à estrutura de quem você é agora mesmo. Sem isso, sem essa memória, esse corpo não poderia ser criado. Sem a memória de um animal unicelular dentro de você, sem toda essa informação sendo transportada pelo processo evolutivo e você sentado aqui, sem essa memória, esse corpo não pode ser estruturado e mantido unido. Então a memória não é sua inimiga, é apenas que você não sabe como mantê-la. Você está dentro dela, esse é o problema. Você está dentro dela, agora você quer sair disso? Você quer fazer uso da memória, mas você não quer ser usado pela sua memória. Isso é sadhana espiritual. Você quer ter um futuro que seja diferente do seu passado. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o mesmo com seus amigos ou familiares, ou com quem precisar ouvir essa palavra. Quaisquer que sejam suas capacidades, você deve estendê-las até o limite e um pouco além. Sadhguru. Bem, na cultura iógica, os primeiros 8 anos, ou, na verdade, 8 anos e meio, são considerados como infância. Portanto, esses não são contados, embora o Balavasta vá até os 12 anos, são os 8 anos e meio em que você é realmente uma criança. Você sabe disso por experiência própria? Depois que você completa 8 anos e meio, somente seus pais pensavam que você era uma criança, mas você era secretamente muitas coisas. Sim, os adultos pensam que você é uma criança, mas você sabe que não é. Porque sua infância, de muitas maneiras, termina aos 8 anos e meio.
Portanto, se você pegar 2 ciclos solares, que são 24 anos, ou um pouco menos do que isso, e adicionar 8 anos e meio a eles, isso será 32 anos e 3/4, ou algo assim. Uns 32 anos e 7 meses, aproximadamente. Nós podemos fazer cálculos exatos, mas são quase 33 anos. Portanto, quando esses 2 ciclos terminam, mais o Balavasta, saindo disso, quando ele termina, é uma possibilidade. Esse é o momento em que sua vida poderia tomar um nível diferente de propulsão. Se você se preparou bem, seja com educação, ou alguma habilidade, ou yoga, ou dimensões internas de sua vida, se você se preparou para qualquer uma dessas coisas, esse é o momento em que pode decolar, ou é o momento em que pode começar a cair. Você sabe, nas sociedades ocidentais, eles falam sobre a crise da meia-idade, que geralmente começa por volta dos 33 e 34 anos de idade. De repente, as pessoas não sabem o que fazer consigo mesmas, a vida fica sem sentido, ou aqueles que são bem-sucedidos encontram força e de repente explodem em diferentes níveis de sucesso ou bem-estar. Tudo isso pode acontecer, pois dentro do sistema, ele completou um determinado ciclo. Ele pode decolar ou pode cair. Portanto, o sadhana, para antes dos 33 anos de idade, é de um tipo, que é de natureza mais preparatória para que, quando esse momento chegar, eles sejam capazes de fazer disso um momento positivo em suas vidas, porque o quão positivo ele se torna na idade de 32 a 33 anos determinará, em grande parte, a trajetória da vida de uma pessoa e terá um impacto em toda a vida. Toda a sua vida será, em grande parte, a trajetória do que será decidido a partir daquilo. Se a vida, de fato, não decolar nesse nível, talvez você possa se sair bem, mas nunca vai voar. Você sabe, uma tarefa difícil. Não que você nunca possa voar, isso é uma coisa errada de se dizer, mas é difícil, você precisa de mais combustível para voar. Você precisará de muito mais combustível para voar. Mas se você trouxe sua vida, suas estruturas fisiológicas, suas estruturas de energia, sua geometria interna, se você as trouxe para um certo nível de maturidade aos 33 anos, então a vida decola com muito mais facilidade. Caso contrário, será necessário muito mais esforço. É por isso que nós criamos sadhana para os que estão abaixo dos 33 anos, para que eles se preparem, organizem sua geometria interna, organizem suas energias para que eles se conservem de tal forma que quando a vida quiser irromper, você tem o combustível necessário para fazê-lo. Veja, você quer acelerar agora e dar a partida de maneira grandiosa, mas seu tanque está vazio. Isso vai ser um problema. Não importa quantas possibilidades existem. Seu tanque está vazio, agora este não vai voar. Todo o resto pode ser ótimo. Você pode ter educação, pode ter conhecimento, mas ainda assim você não voará facilmente por causa disso. Se você passou desses 33 anos de idade, aqueles que parecem deprimidos, Sadhguru, eu tenho 35 anos, o que fazer? Bem, se você é um homem, 42 é outro momento em que há outra ascensão. Não no mesmo nível dos 33, mas definitivamente uma ascensão substancial, em que uma pessoa poderá irromper novamente. Se você for uma mulher, pode ser 46 para você, mas porque se você não cuidar bem de sua biologia, os 46 podem se tornar mais problemáticos do que possibilidades, mas há muitas possibilidades. Quando uma mulher chega aos 46 anos de idade, ela pode romper suas limitações de tudo o que a natureza feminina aprendeu em certos aspectos da vida.
tudo isso ela pode romper em grande parte, porque suas energias estão se transformando naturalmente. Eu estou falando sobre um apoio natural. Não estou falando sobre o que os indivíduos são capazes. Cada indivíduo pode enfrentar tudo isso e seguir em frente. Isso é diferente. Mas naturalmente é assim que está se movendo. Então, se você deixar passar esses dois, quando você chegar aos 60, veja a esperança. Quando você chega aos 60, em muitos aspectos, sua estrutura fundamental dentro do sistema está mudando. Você não é muito homem e nem muito mulher, a menos que você seja na sua cabeça. Se estiver muito na sua cabeça, você será. Do contrário, no corpo, você não é muito homem e nem muito mulher. Isso lhe dá uma nova possibilidade. Muitas pessoas irromperam neste momento, mas a essa altura muitas pessoas estão doentes, elas têm vários problemas e carregam cestos de karma na cabeça. Por causa disso, por volta dos 60, suas costas talvez estejam curvadas e elas estejam abatidas e só visitam espaços médicos. Você sabe, não espaços sagrados, mas médicos e psiquiatras e coisas desse tipo. Se você chegou a esse ponto, você também perderá essa oportunidade, mas os 60 são uma possibilidade tremenda. É por isso que nesta cultura, aos 60 anos, existem vários rituais para serem feitos. Se você é uma pessoa casada, quando você chega aos 60, você se casa novamente para que aquilo se torne uma nova possibilidade. Que não seja uma armadilha, que não seja uma escravidão, aquilo se torna uma possibilidade. Essa é a ideia dos 60 anos de, sabe, quando as pessoas chegam aos 60, elas se casam mais uma vez com a mesma pessoa. Você tem que especificar isso hoje. Hoje em dia você tem que especificar isso, do contrário, sempre foi entendido dessa maneira. Então, você se casa com a mesma pessoa mais uma vez, porque quando você se casou aos 20 ou 25 anos ou qualquer outra idade, o corpo era dominante. Aos 60, sua consciência pode ser dominante e existem novas possibilidades. Portanto, se as pessoas casadas passam por esse tipo de coisa, outras passam por outros tipos de rituais, e muitas pessoas começam seu sadhana yógico apenas aos 60 anos. Mas para tudo isso, você deve pelo menos se manter em uma condição e forma razoáveis. Se você está tentando imitar a Mãe Terra, ou se você ficar doente, de várias maneiras, então essa possibilidade não estará disponível. Então, se você está abaixo dos 33, é melhor atingir os 33. Antes dos 33, você já se energizou, você organizou sua geometria de tal forma que você nunca é o obstáculo em sua vida. Você não é o problema. Essa é a única coisa que você deve fazer. Existem milhares de problemas no mundo, mas você não é o problema. Esse tanto você deve fazer, e depois não se preocupe com esses períodos. Se você tem 33, 34, 35, você pode dar a partida a qualquer momento. Me desculpe, eu deveria dizer todos os números? Não. Você pode dar a partida a qualquer momento, mas em termos de preparação, até os 33, 32 anos e 7 meses, para ser razoavelmente preciso, se você fez uma preparação suficiente para reorganizar sua geometria, seus processos energéticos, seus pensamentos, suas emoções, se você resolver essas coisas, a vida se abrirá como uma explosão. Então, nós estamos tentando fazer isso com nossas crianças Samskriti. Todos estão se perguntando o que eles farão, aonde elas vão conseguir um emprego, como elas irão para Mackenzie, como elas irão para aquele outro lugar. Elas não irão para esses lugares, mas elas irão para lugares melhores, porque a maneira como elas estão organizando suas energias, a maneira como estão organizando sua geometria, porque nós temos que liberá-las quando completarem 18, 20 anos, quando elas terão completado isso. Se é assim que elas forem para casa, se os pais não as bagunçarem, eu espero que não façam, porque eles tiveram a sabedoria e a coragem de colocar seus filhos na Samskriti. Mas eles ficaram muito preocupados. Agora você tem 20 anos e não tem um certificado, o que você vai fazer? Como falei recentemente, só agora, nos últimos 60 a 70 anos, é que você precisa colocar um certificado na cara e seguir.
E aquele certificado estúpido abre portas para você. Do contrário, nunca na história da humanidade um certificado abriu portas. Era só você, sua competência que abria portas. Mais uma vez, o mundo está se movendo dessa forma. Muitas empresas não estão mais pedindo sua qualificação, elas estão apenas perguntando o que você pode fazer, ou o que você fez até agora. E é para lá que isso vai andar. Se você investir tempo suficiente na organização do seu sistema até os 33 anos de idade, bem, quando esse momento chegar, as possibilidades se abrem naturalmente. E muitas coisas são possíveis. Você também não deve se estafar muito cedo. Isso é importante. Agora mesmo, principalmente nos Estados Unidos, as pessoas vêm até mim e dizem: meu menino tem 11 anos, ele já é o chefe executivo dessa empresa. Eu disse: o quê? Você já jogou seu filho no mercado de negócios? Infelizmente, quando você se torna adulto, pelo menos em algum momento, você precisa se manter envolvido com o mercado de negócios, porque o mundo inteiro está se tornando economia. Mas se você jogou uma criança de 11 anos, isso significa que aos 11, se ela se tornou CEO, provavelmente ela começou aos 6. Uma criança de 6 anos, você jogou ela no mercado de negócios? Esta é a pior coisa que você pode fazer. Faça você toda essa bobagem. Por favor, deixe seus filhos fora disso por algum tempo. Deixe eles desenvolverem o corpo, o cérebro, o senso de percepção e a geometria. Você deve entender, isso é muito importante. No mundo físico, se algo significativo precisa acontecer, a equanimidade geométrica e a fluidez geométrica da existência são necessárias. Se isso não estiver lá, bem, você pode fazer muitas coisas, mas tudo o que você fará é atrito e sofrimento. Se não houver equanimidade geométrica, se você olhar para qualquer objeto mecânico, qualquer máquina, você verá que se não houver equanimidade geométrica, tudo o que acontecerá é o atrito. Você tem que entender que no mundo físico, seja na galáxia, ou no sistema solar, ou neste corpo, todas essas são funções mecânicas. Tudo depende da geometria. Quão fluida é a geometria, isto é, o quão fluidamente ela funcionará. Caso contrário, ela terá atrito. Quando tem atrito, quanto mais rápido você for, mais você sofrerá. Isso está acontecendo. Pessoas de sucesso no planeta que estão tentando estar na pista de alta velocidade da vida estão sofrendo muito mais do que aquelas que falharam em suas vidas. Porém, se você falhar em sua vida, bem, você pode caminhar na praia e se divertir, porque você tem tempo. Isto é o que há de belo no fracasso. Você tem tempo. Ei, o que é isso, pessoal? Eu não sabia que vocês eram tantos. Sucesso. O problema com sucesso é que, quando você tem sucesso, não há tempo para nada. Então você tem que ficar super alerta se quiser ainda absorver e conhecer o sabor da vida a cada momento de sua vida. Do contrário, você se tornará um zumbi, andando por aí com algo zumbindo em sua cabeça, que não é vida. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. A população humana se multiplicou de forma irresponsável nos últimos 100 anos. Onde não há espaço, há mais atrito. Sadhguru. Aproveite esse momento para ter uma reflexão sobre o assunto e deixe o seu comentário no campo de comentários do vídeo. Assim, todos nós podemos ter uma maior absorção do assunto e compartilharmos as nossas experiências.
Você disse que uma pessoa pode desatar os nós da vida por si mesma ou com a sua ajuda. Como uma pessoa deve proceder para concretizar isso? Em primeiro lugar, por que você está tão cheia de nós? Por que você está dando nós em si mesma? Afinal de contas, você possui apenas um único fio de vida. Esse único fio, por que você está deixando ele todo cheio de nós? Veja. Os dois extremos da vida estão fixados. Se você vê esta vida como um fio, os dois extremos dela estão fixados, nascimento e morte. Me diga, como você dá nó em um fio que está fixado em duas extremidades? Você deve ser um verdadeiro veterano, algum tipo de especialista em dar nós. Se as extremidades do fio não estão fixadas, então você pode dar nós. Se as duas extremidades do fio estão fixadas, como você dá nós nisto? Quando você é tão especialista em dar nós, o que fazer? É muito difícil dar um nó quando ambas as extremidades do fio estão fixadas. Elas estão fixadas? Estão fixadas ou não? No nascimento e na morte está fixado, não está? Portanto, como você dá um nó nisto? Ele nem mesmo pode ter nós. A vida não tem nós. É apenas que, por causa de uma sensação de insegurança tão terrível dentro de você, um terrível volume de cálculos aumentou em sua mente. Por causa desses cálculos, tudo parece cheio de nós. Não, mas e o meu karma? Karma também é a mesma bobagem. Tudo pode ser corrigido num só momento se você estiver disposto. Porque ambas extremidades estão fixadas. Você nasceu um dia, você morrerá um dia. Os poucos dias que ficam entre, qual é o problema? Se você vive aqui com um certo senso de abandono, de qualquer maneira, o fio está fixado à morte, não existe a chance de desamarrá-lo de lá e colocá-lo em algum outro lugar. De qualquer maneira, é assim que a vida seguirá. Portanto, o que há nisso? Apenas viver totalmente, isso é tudo que há. O mais intensamente possível. Se essa intensidade vier, se tiver que vir, se você perceber que as extremidades estão fixadas, você só precisa lidar com esses poucos dias que ficam entre. E todas as suas ideias sobre ganhar e perder são apenas bobagens tolas na sua cabeça. Se você entender isto, você se tranquilizará. Você vai simplesmente ficar tranquilo. Quando você atinge a tranquilidade suprema, as pessoas sempre entenderam tranquilidade como letargia. Agora, só aquele que está tranquilo é capaz de intensa atividade, porque o descanso é a base da atividade. Aquele que está constantemente descansando dentro de si mesmo é capaz de infinita atividade.
Aquele que descansa em certos momentos e atua em outros certos momentos, está sempre se cansando da atividade. Portanto, eu estou falando sobre tranquilidade não como letargia, eu estou falando de tranquilidade como a vida é. A vida é tranquila. Só a mente está sob alguma tensão. Essa tensão veio porque a mente está desalinhada com a vida. Você está tentando forjar a sua própria criação e sustentá-la, o que não existe. Você não está disposto a viver na criação do Criador. Você está forjando a sua própria criação e tentando sustentá-la o tempo todo. Isso é uma verdadeira tortura. Tentar criar todos os tipos de coisas falsas e sustentá-las constantemente. Eu acho que nós deveríamos lhe dar um exercício. Eu não quero quebrar os pratos na cozinha, caso contrário eu poderia pedir para eles pegarem os copos ou pratos. Tente segurar 25 pratos em sua mão e mantê-los equilibrados. Ande e veja o que acontece com você. E especialmente, se estes pratos não forem reais. Você tem que criá-los e mantê-los equilibrados, sem deixá-los cair. Quando ele cair e se estilhaçar, você tem que chorar, você tem que sofrer. Quando você tem que sustentar todo o drama a partir do nada, isso é estresse. Isso é um verdadeiro estresse. E é isso que você está fazendo. Os nós são inventados. Desatar os nós também é inventado. Quando nós dizemos meditar, nós falamos para você. Silencie toda essa bobagem e simplesmente sente-se. Pare a ação, ao menos por algum tempo. Mesmo aí você quer desatar o nó em sua meditação e você me quer em parceria, fazendo este ato tolo. Ontem foi o dia de definir o plano orçamentário da Índia, então eu pensei, deixe-me ver o que está acontecendo com o orçamento. Será que deram algum benefício fiscal para o yoga? Então eu liguei a televisão, queria ver o que estava acontecendo com o plano orçamentário indiano, e quando eu liguei tinha uma propaganda chamada Babalu ou algo assim. O nome do produto é Babalu. Este Babalu é um chiclete líquido, um chiclete de mascar, ok? É um chiclete, você mastiga para os seus dentes ficarem limpos e cheirarem bem, o que seja. Tem uma forma líquida. É chamado de Babalu e você pode estourar em grandes bolas. Então essa propaganda do Babalu é uma animação. E esse personagem de desenho animado chega e ao invés de espremer o líquido dentro da boca, ele espreme no espelho. E o líquido simplesmente escorre pelo espelho. Novamente ele espreme no espelho. Olhando para o espelho, ele espreme em sua boca no espelho e o líquido simplesmente escorre. Então ele se dá conta, ele pega e coloca para dentro e assim grandes bolhas saem e tudo mais. Essa é a propaganda. Eu só estava pensando, o mundo inteiro é simplesmente isso. Se você tentar alimentar a imagem no espelho, se você tentar, falar com a imagem no espelho, se você tentar fazer qualquer coisa com aquela imagem no espelho, é apenas uma grande perda de tempo. E especialmente se for um espelho distorcido, é uma grande tolice. Isso é tudo o que está acontecendo neste momento. O que quer que esteja acontecendo na imagem no espelho de sua mente,
Você cria todos os tipos de imagens e brinca com elas incansavelmente? Porque, de alguma maneira, você nunca esteve interessado na criação do Criador. De alguma maneira, você é tão horrivelmente egoísta que você acredita que um dia irá criar algo maior do que a criação? Algo mais interessante do que a criação? E esta é a sua dor, esta é a sua perda, este é o seu nó. Se você não sofrer, a vida não será boa. Você deve sofrer, sabe? Aquele que consegue ignorar uma criação desta magnitude e magnificência, se ele não sofrer, qual é o sentido da vida? Ele deve sofrer. Seu sofrimento não está acontecendo por causa de algo? Seus nós não estão acontecendo por causa de algo? É somente porque você está envolvido demais com a sua própria criação? Você não tem olhos para a criação do Criador? Não existe outra razão? E não me peça para ser seu sócio nesse negócio. Eu não entro nesse jogo. Isso é coisa sua, sem sentido. Meu negócio é outro. Meu negócio é com a criação do Criador. Para mim, isso é bom o bastante. Isso não é apenas bom o bastante, é muito bom. Eu não estou ocupado forjando a minha própria criação. Eu acho tolice criar qualquer coisa nesta cabeça. Então eu não faço nada. Meu cérebro pode ser vendido porque ele não é utilizado. Ele não está trabalhando hora extra e nem noite adentro, ele simplesmente não é utilizado. Eu só o utilizo muito vagamente, apenas quando é necessário, só isso. Fresco. Novinho em folha, sabe? Modelo antigo, mas novinho em folha. Então você e seus nós não existem nós, porque as duas pontas do fio estão fixadas. Como pode ser dado um nó? Se uma das pontas ficasse solta, seria possível dar nó? As duas pontas estão fixadas, sem possibilidade de dar nó. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.